Ação Penal 470, depois das leituras dos votos do relator ministro Joaquim Barbosa e do revisor ministro Ricardo Lewandowski, começou na sessão plenária desta segunda-feira a votação dos demais ministros. A primeira a votar foi a ministra Rosa Weber. Ela acompanhou o voto do relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, pela condenação de Marcos Valério, Ramon Hollenbach e Cristiano Paz por corrupção ativa e pela condenação de Henrique Pisolato e João Paulo Cunha por corrupção passiva. A ministra também votou pela condenação de João Paulo Cunha, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollenbach por peculato. Acompanho o eminente relator quanto aos crimes de corrupção na Câmara dos Deputados, quanto aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, e quanto ao primeiro crime de peculato. Quanto ao segundo crime de peculato, do qual somente João Paulo Cunha foi acusado, a ministra Rosa Weber acompanhou o revisor. Tendo havido a prestação de serviços de consultoria e assessoria por Luiz Costa Pinto a João Paulo Cunha, na condição de presidente da Câmara, havendo prova de que parte deles, pelo menos, se destinavam não ao indivíduo, mas ao agente público no exercício da função, reputo não provada, acima de qualquer dúvida razoável, a prática do peculato em relação a esse ponto da acusação. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, a ministra Rosa Weber esclareceu que votará em outro momento. Ela votou ainda pela absolvição do ex-ministro Luiz Guxiquem. Voto no sentido da absolvição, acompanhando o relator e revisor de Luiz Guxiquem da acusação de peculato dos recursos do Fundo Visanet, por entender provado que o réu não concorreu para a infração penal. O segundo a votar foi o ministro Luiz Fux, que acompanhou o voto do relator na íntegra. Eu voto pela condenação do 15º denunciado como incurso nos crimes do artigo 317, combinado com o 327, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, cito o dispositivo legal, peculato, 2 vezes. Eu não tenho a menor dúvida também em condenar o 17º denunciado, Henrique Pisolato, por peculato, na forma como prevista na denúncia, mais uma vez em peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, por fim, acompanhar a absolvição do 16º denunciado. Em seguida, foi a vez do ministro Dias Toffoli, que, ao analisar a parte da denúncia que trata de supostos crimes envolvendo desvio de recursos da Câmara dos Deputados, votou pela absolvição de João Paulo Cunha pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato. Julgo igualmente improcedente a acusação para absolver o réu João Paulo Cunha da imputação de peculato, artigo 312 do Código Penal, por 2 vezes, nos termos do artigo 386.7 do Código de Processo Penal. O ministro votou também pela absolvição de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollenbach pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Quanto aos supostos crimes envolvendo desvio de recursos do Banco do Brasil, o ministro Dias Toffoli votou pela condenação de Henrique Pisolato por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele também votou pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollenbach por peculato e corrupção ativa. O ministro Dias Toffoli terminou votando pela absolvição de Luiz Guxiquem. Quanto a Luiz Guxiquem, o 16º acusado, eu também acompanho a absolvição com fundamento no 386, inciso 5 do Código de Processo Penal. A última a votar na sessão dessa segunda-feira foi a ministra Carmen Lúcia. Ela votou pela condenação de João Paulo Cunha pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Me convenceu inteiramente as razões da acusação, das provas produzidas, portanto, eu estou acompanhando as inteiras o relator. Ela também votou pela condenação de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Hollenbach pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Henrique Pisolato também foi condenado pela ministra Carmen Lúcia por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia encerrou votando pela absolvição de Luiz Guxiquem. Eu também estou
absolvendo, não com base no pedido formulado pela acusação, pelo Ministério Público, mas com base no artigo 386, inciso 5, portanto, do Código de Processo Penal, e é como voto, senhor presidente. O julgamento da ação penal 470 será retomado nesta quarta-feira, às 14h, com a continuação da leitura dos votos dos ministros da Corte.